nosso Deus, Ele cura, Ele transforma e Ele livra. E o versículo da campanha é: perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho. E eu aprendi com Noemi que o bom caminho é ouvir o Senhor. Que eu não venha tomar nenhuma decisão que seja por ímpeto da minha vontade. E eu aprendi com Abigail que é importante eu pegar conselhos da sabedoria para viver coisas maiores. Mas hoje eu quero levar você ao entendimento que existe um caminho. E nós falamos de muitas mulheres esse mês. E hoje nós vamos finalizar com Jacó. Eu já preguei sobre Jacó várias vezes. E eu encontro Jacó, que significa suplantador. Eu encontro Jacó, aquele que segura o calcanhar, é o significado do nome dele. Eu encontro Jacó como aquele que engana. E ele foi chamado assim, porque quando ele saiu do útero da sua mãe, que estava grávida de gêmeos, ele sai segurando o pé do seu irmão Esaú. E ele recebe esse nome justamente por conta de ter nascido desta maneira. E eu já expliquei aqui nos cultos que todo nome na Bíblia tem um significado e como nós temos que tomar cuidado quando nós colocamos os nomes dos nossos filhos. Porque nós somos profetas e nós declaramos sobre a vida dos filhos aquilo que eles se tornarão. E Jacó, ele realmente tinha essas habilidades, gente. Como Jacó era mentiroso. Como Jacó, ele era enganador. Ele mentia demais, ele enganava demais. Por mais que ele viesse a ser introspecto, vamos falar assim, introspecto, uma pessoa mais quietinha, na dele. Parecia que ele era um santo, mas na verdade ele tinha um problema gravíssimo dentro dele, chamado engano. Ele enganava as pessoas sem medo de feri-las. Ele não estava nem aí com quem que seria, porque ele era obstinado. Ele era muito obstinado. Apesar desse caráter, desse jeito, desse modo de viver, ele carregava dentro dele uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Ele se tornou o terceiro homem dessa linhagem abraâmica. E ele, antes de nascer, recebe uma promessa do Deus Todo-Poderoso que disse que o menor estaria dominando o maior, ou seja, Esaú nasceu primeiro, mas seria Jacó aquele que receberia a bênção da primogenitura. Mas o coração desse menino, desse homem, era tão obstinado que ele não se preocupou com nada disso e nem se lembrou daquilo que havia sido dito a respeito dele. Quando nós lemos toda a história de Jacó, que começa no capítulo 25 de Gênesis e vai indo até o 33. É uma história longa. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque é uma história muito rica, mas vou trazer algumas aplicações para mim e para você nessa noite, para que não venhamos a enveredar por caminhos errados. Perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho. Hoje nós estamos diante de um homem obstinado. Não está nem aí com os outros. Ele pensava em si mesmo. Ele queria resolver algo que tinha dentro dele. Mas ele fazia isso com a sua própria força, com a sua própria mão, com o próprio desejo do coração dele, com a própria vontade que ele carregava.
Deus prometeu a Abraão que através da semente de Isaque faria dele uma grande nação. E o favor de Deus estava sobre Jacó por causa dessa promessa. Por causa daquilo que Deus havia dito. Por causa de Abraão, Jacó foi muito rico. Por causa de Abraão, Jacó foi bem-sucedido. Por causa de Abraão, Jacó teve muitos animais. Por causa de Abraão, Jacó teve o coração da amada para ele. Ele casou com a mulher que ele amava por causa de Abraão. Ele teve muitos filhos e teve outras esposas por causa de Abraão, porque Deus empenhou uma palavra a Abraão. Jacó se tornou a nação de Israel por causa de Abraão. Eu quero que você entenda isso hoje. Existe uma promessa de Deus empenhada para mim e para você. E por causa da palavra de Deus que foi lançada, nós precisamos abraçá-lo. Nós precisamos ter encontros com Ele. Nós precisamos todos os dias olhar para Ele e menos para nós. Jacó se tornou um homem poderoso por causa de Abraão. Porém, Jacó era um homem obstinado e persistente. Ele ficou a vida dele inteira atrás de uma bênção. Ele ficou a vida dele inteirinha à procura de uma bênção que ele já tinha. Querida igreja, nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Elas já estão prontas por causa de Cristo Jesus, porque verdadeiramente Ele nos faz vitoriosos. Porque verdadeiramente Ele nos faz assentados nas regiões celestiais com um Deus Todo-Poderoso. E nos fez possuidores de terras e terrenos. Ele nos fez herdeiros de uma grande terra. Herdeiros de um bom futuro. De um bom futuro. Jacó não se importou em pegar atalhos. Jacó não se importou em pegar atalhos e atalhos que fizeram ele se perder. Atalhos que fizeram ele sofrer. Jacó sofreu muito porque escolheu atalhos. Porque, querida igreja, existe algo que a gente esquece, que é reino espiritual, e ele é muito real. Ele é muito real. Às vezes nós achamos que o reino espiritual é neutro, e ele não é neutro, ele é muito espiritual. Esquecemos que o bom caminho é seguir aquilo que Jesus disse para nós: perseverem. Perseverem na oração, na fé, na esperança, no amor, naquilo que Deus falou para você. Jacó escolheu atalhos, e eu não sei você, mas eu já peguei uns atalhos, e às vezes os atalhos, eles são tortuosos, eles são íngremes, porque poucas pessoas passam por lá. Atalhos trazem às vezes ferimentos nos pés, e talvez feridas que nunca vão sarar. Muitos se perdem nos atalhos, porque caem neles e não têm socorro. Porque atalhos nos levam a caminhos errados. Porque a gente quer fazer as coisas acontecer com muita rapidez. E o processo de Deus não é assim. Eu ensinei isso domingo. O processo de Deus não é assim.
tem o tempo para todas as coisas. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de semear, o tempo de nascer, o tempo de morrer. As Escrituras deixam isso muito claro. Só que Jacó, no meio dos seus atalhos, Deus ainda não desistiu dele. E eu quero dizer para você, se você está num atalho, Deus não desiste de você. Jacó, no meio do atalho, no meio dos atalhos da sua vida, Deus tem encontros poderosos com ele, afirmando tudo aquilo que ele já havia dito. E Jacó, ele sabe muito bem da sua natureza, e Deus também sabe, porque ele é um Deus que conhece corações. Deus sabe da natureza de Jacó. Deus sabe daquela personalidade de Jacó. Deus sabe do jeito de ser de Jacó. Mas os planos de Deus não é torto como o homem é. Os planos de Deus é perfeito. Os planos de Deus são bons. Igreja, Deus tem um plano bom para você. Você não precisa padecer para vivê-los. Não precisa. Se está padecendo, alguma coisa está de errado aí. Os homens, eles fazem escolhas e andam em atalhos perigosos, onde muitas das vezes a decepção, desespero, sofrimento, choros acometem os corações. Quando os homens tomam esses caminhos, eles caem e levantam sozinhos. Por isso fica tão difícil levantar. E fica tão difícil parar de chorar. E fica tão difícil parar de pensar que está complicado. O caminho está íngreme, que as dores estão vindo. Obstinado era esse Jacó, querida igreja. Pegou atalhos porque queria resolver as coisas do jeito dele. Deixa que eu resolvo. Eu sei o jeito que eu tenho que fazer. Quietinho, eu cometo mais uma mentira. Quietinho, eu cometo mais um atalho. E o primeiro atalho está em Gênesis 25. Abre a sua Bíblia comigo. Gênesis 25, verso 29. É escrito assim: e Jacó cozera um guisado, e veio do campo, e estava ele cansado, Esaú. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me sirvará logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó aproveitou da fragilidade do irmão. E olha, Esaú era um rapaz que vivia de emoções. Ele assim: preciso resolver esse negócio aqui, mas eu estou com muita fome. E ele estava vivendo sobre emoções. E para ele não fazia diferença ser o primeiro a nascer ou o segundo a nascer. E realmente não ia fazer diferença nenhuma. Porque já havia dito desde o ventre quem seria o primogênito. E ele decide trocar com o irmão o seu direito de primogenitura. Porque faltava algo em Esaú. Faltava um pouquinho mais de coragem em Esaú. Poder encarar o irmão e falar assim: ah, você está com cara de malandro. Por que você quer minha primogenitura?
Ele não teve coragem. Pelo contrário, ele queria solucionar o problema dele também daquele dia. Esaú dá o direito do irmão, dá o direito para o irmão de ser o primogênito. Negociou a ordem dos nascimentos. Agora Jacó se tornou o primeiro a ser nascido por causa de uma troca que fizeram. Esaú trocou o seu direito de ser o primeiro filho num prato de lentilhas vermelhas. Jacó não poupou ninguém para conseguir o que ele queria. Ele não poupou o seu irmão gêmeo. Ele não estava nem aí com o irmão gêmeo dele. É isso que nós fazemos quando nós estamos obstinados no nosso coração. Fazemos trocas por interesses pessoais. Fazemos trocas por desejos pessoais. Pegamos a fragilidade do outro e colocamos exposta à mesa e negociamos. Oh, meu querido, eu vou te ajudar, mas você vai ter que me dar aquilo que eu tanto quero. Jacó não estava nem aí com o seu irmão Esaú, e nem com o que ele sentiria com aquilo, e nem o que aconteceria após tudo isso. Em Gênesis 27, do 1 ao 46, ele rouba a bênção de Esaú, e agora o negócio ficou mais sério ainda. Porque o coração obstinado de Jacó, que antes fazia trocas, agora está com uma intenção muito pior. Isaac, seu pai, estava idoso e já cego. Não estava numa situação de vai viver muitos anos, pelo contrário, em breve ele morreria. E essa bênção que ele rouba de Esaú é uma bênção muito poderosa no reino espiritual. Porque o reino espiritual não é neutro. Não existe nada neutro no reino espiritual. E Isaac já havia conversado com Esaú: em breve eu vou te dar a última bênção, meu filho. A bênção final, que é a bênção das descendências. Eu vou te abençoar. Só que a querida Rebeca, esposa de Isaac, que vivia ouvindo as coisas por detrás das cortinas, ela combina com o filho Jacó, que já era obstinado, um plano terrível que trouxe grande problema familiar. E eu vou falar para vocês, aonde Jacó estava só tinha problema, só tinha confusão. Aonde Jacó estava só tinha confusão, porque ele era muito obstinado. Não querendo falar muito da Rebeca, que seria um outro culto com uma extensão muito maior, hoje eu vou tratar só a questão do Jacó. Jacó se fantasia de Esaú, porque Esaú significa peludo, ou seja, ele nasceu um menininho peludinho e se tornou um homem com pelos no corpo. E ele cheirava a caça, porque ele era caçador. Diferente de Jacó, que era um pastor de ovelhas. Ele ficava ao redor da casa, cuidando dos rebanhos da família. Ele era um homem sem pelos, e não cheirava a caça, mas cheirava a ovelha. Porém, nesse dia ele se veste de Esaú, e o pai não consegue discernir se é Esaú ou se é Jacó. E ele fala assim: bom, a mão é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele engana o pai. E ele engana o pai dele e recebe a bênção naquele dia. A última bênção do velho Isaac, antes de morrer, foi sobre Jacó.
na esperteza, ele recebe a bênção que já era dele. A vida inteira, ele é obstinado por uma bênção que já era dele. Já era dele. Jacó foge. Ele combinou com a mãe dele, mas ele foge dali. Porque quando o seu irmão Esaú chega lá para pegar a bênção, o pai já deu, ele promete a Jacó: eu vou matar você. E pensa, um homem caçador, forte, que vivia nas matas, fala isso para ele. Ele pensa o seguinte: eu, franzino como eu sou, o máximo que eu corro é atrás de algumas ovelhinhas, ele vai me matar. E olha, você vai lendo todo o Gênesis, você vai encontrando várias histórias a respeito desse homem Jacó. E Jacó, ele foge. E nessa viagem ele fica cansado. Essa parte é muito bonita e eu quero que você fique atento a isso, porque de tudo que eu pregar aqui hoje, poucas coisas você vai absorver, eu sei disso. Porque nós só aprendemos quando nós repetimos. Então, a parte que você aprender, você vai chegar na sua casa e vai pregar para alguém. A parte que você aprender. Porque a palavra passa a ser dentro de você algo a ser proferido na vida do outro. Você só vai ser conhecido da Bíblia quando você começar a ensinar aquilo que você ouve dela. Foi só um espaço que eu abri. Mas aqui, Jacó está cansado no meio da caminhada, em rumo à terra do seu tio Labão. E ele deita a cabeça numa pedra e ele tem um sonho, uma visão de uma escada ao qual ela tocava da terra até o céu e anjos subiam e desciam. E lá no alto dela, Deus fala com ele. E está escrito assim, em Gênesis 28, verso 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Não tem como fugir de Deus. E te farei tornar a esta terra. Está dizendo assim, você vai voltar, Jacó. Você vai voltar, Jacó. Porque eu que estou no controle da sua vida. E está dizendo assim depois, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Deus está dizendo para Jacó, eu tenho uma promessa para você. E ela vai se cumprir. Igreja, Deus tem uma promessa para mim e para você. E ela vai se cumprir. Aonde você estiver, Ele estará contigo. Aonde você pisar, o Senhor Deus estará com você. Aonde quer que você esteja, Ele estará com você. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Jacó, quando acorda, ele fica maravilhado e ele pensa, que terrível que é esse lugar. Eu vou agora aqui montar um altar para adorar o meu Deus. Para que ele seja adorado, e ali ele faz um voto com Deus. Mas nós não vamos tratar sobre esse voto. É uma outra pregação. Mas ele faz um voto com Deus. Eu quero falar com você, igreja, é o seguinte. Se os seus valores forem corrompidos, as suas escolhas serão afetadas. Se você não valoriza aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus disse para você, suas escolhas elas serão afetadas. Na cabeça de Jacó havia uma distorção de valores muito grande. Na cabeça de Jacó, ele tomava decisões sem perguntar para Deus. É isso. Na cabeça de Jacó. As más escolhas levam com que nós venhamos a colher frutos ruins.
E aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Isso você pode ter certeza. De enganador agora, ele vai passar a ser enganado. Porque quando ele chega na terra do tio dele, ele se apaixona pela linda esposa que ele desejou. Ele quer se casar com ela. Ele deseja, só que ela é a filha mais nova. E no dia das núpcias, ele é enganado. E quando ele se vê, ele já está casado com a filha mais velha. E ele vai perguntar o que aconteceu. E eu penso assim, que o sogro dele olhou para ele e falou assim: você não me perguntou, eu dei a que estava precisando casar primeiro. Porque é assim que funciona no meio do nosso povo. A mais velha casa primeiro que a mais nova. E aí ele faz um compromisso de trabalhar gratuitamente para ele mais 7 anos, por causa do amor da vida dele. E ele se casa com ela. Passado-se o tempo, Jacó começa a enriquecer muito. Por quê? Ele fez um negócio com o sogro. É o seguinte, querido sogro, nós vamos fazer o seguinte: o rebanho que nascer dessa cor será meu, e o rebanho que nascer dessa cor será seu. E aí, aquilo que for meu será lucro meu, o que é teu será lucro seu. Só que a mão do Todo-Poderoso estava com Jacó, porque Deus havia dito: aonde quer que fores, eu estarei com você. A promessa de Abraão vai te perseguir, Jacó, mesmo que você ainda esteja colhendo frutos das suas más escolhas. E ele começa a prosperar. E ele fica rico, e fica rico. Só que ele não resolve o problema que está aqui dentro. Ele tinha tudo. Ele tinha todas as riquezas. Ele tinha servos e servas, esposas, filhos. Ele tinha tudo, mas não resolvia aqui, ó. Ficou a vida inteira carregando um vazio dentro de si. Algo me falta, obstinado ainda, do mesmo jeito, com aquele mesmo sentimento. Um dia ele fugiu da casa do pai Isaac, e agora ele arruma confusão na casa do sogro, porque eu já falei aqui, aonde ele estava ele arrumava confusão. As histórias não se repitam na tua vida, igreja. As histórias negativas não se repitam na sua vida. Eu oro a Deus pedindo que as histórias não venham a se repetir. As histórias não venham a retornarem para você, parecendo que aonde você está existe confusão, parecendo que nunca há solução, e você fica naquele ciclo de engano e mais engano, e fugitivas e mais fugitivas. Que em nome de Cristo Jesus o teu entendimento seja iluminado hoje. Que em nome de Cristo Jesus o teu entendimento seja iluminado pela sabedoria do Senhor, pela sabedoria do Todo-Poderoso. E chegou o tempo de Jacó voltar. E aí, ele chega num lugar chamado Rio Jaboque, Vale de Jaboque. E ele pega o povo dele e vai passando. Os servos, os filhos, as esposas, e um tanto de coisas, e os rebanhos, e tudo. Ele foi passando no rio. Passando aquilo tudo. E ele diz para eles: vão na minha frente, podem ir, vai todo mundo na frente. E é noite, está escuro, está um breu, e ele sozinho lá. De repente alguém começa a lutar com ele.
Eu penso no meu pensamento, que assim, na mentalidade dele assim, é Esaú, ele não gostou dos meus presentes, está sabendo que eu voltei, porque ele não tinha solucionado o problema dele. Ele ainda não tinha olhado para o irmão para receber perdão ou dizer me perdoa. E eu penso que ele teve medo naquela hora. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor encontrou Jacó nesse vale. Que o Senhor encontrou aquele homem que queria fazer as coisas do jeito dele e disse para ele: que seja feita a minha vontade na sua vida e não mais a sua, Jacó. Jacó, para de querer fazer as coisas do seu jeito. Agora quem domina você é a minha vontade. Gênesis 32, abre a sua Bíblia para a gente finalizar o culto. Verso 24. Já estamos terminando, igreja. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Verso 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Jacó não ia desistir. Por quê? Ele era um homem obstinado. Pensa num homem teimoso. Era Jacó. Mas Deus, aqui, o anjo do Senhor, desconjuntou a perna de Jacó, a coxa dele, ou seja, machucou a perna dele. E aí, você acha que Jacó largou do anjo? Jacó não ia prevalecer contra Deus. Prevalece quem luta contra Deus. Mas Deus, Ele estava esperando uma resposta de Jacó. Nós vamos lutar até você ver quem você é. E aí, o anjo desconjunta Jacó e Jacó não solta. Eu não vou sair daqui se não me abençoares. Jacó estava decidido a viver uma vida que ele nunca tinha vivido antes. A tirar do coração dele a dor, a amargura, o medo, o ressentimento, tudo aquilo que fazia ele ser cada vez mais mentiroso e suplantador. E ele ainda queria uma bênção. Sabe qual que era a bênção que ele queria? De resolver o que tinha dentro dele. E o que tinha dentro de Jacó? Uma natureza. Um jeito de ser Jacó. Como diz o bispo César, uma jacosice tinha dentro dele. Tinha algo dentro dele de um homem rico sem paz. Jacó precisava da paz. Ele nunca teve. Nesse encontro com Deus, ele viveu uma nova história. Jacó passou a sair daquele encontro marcado pela glória de Deus. Que eu e você venhamos a sair desse encontro hoje
com a presença do Todo-Poderoso, marcados por Ele. Você vai passar de um estado de eu quero fazer as coisas do meu jeito para um estado de seja feita a tua vontade, Senhor. E seja feito o teu querer. É isso que aconteceu no coração de Jacó. Ele foi tomado pela graça transformadora. A graça de Jesus está aqui nessa noite. E eu creio que Ele vai marcar você com a glória dEle. Porque Ele não é Deus para mentir. Ele não é Deus para enganar. Ele é um Deus que está no controle de todas as coisas. E o seu nome é Eu Sou.